Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe de Souza, sou psicólogo e criador do site psicologiamsn.com. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre como criar um novo hábito de uma maneira simples, em 3 passos apenas. Antes de a gente começar a descrever esse passo a passo, é importante a gente definir o que é um hábito. Um hábito é um comportamento que se repete com certa frequência, com certa regularidade, ou que a gente poderia até chamar de disciplina. Em geral, a gente pode pensar que é difícil construir um hábito, que é difícil continuar, estabelecer um novo tipo de hábito ou trocar um hábito não muito bom para um hábito melhor. Mas não é assim. É relativamente fácil de a gente criar um novo hábito se a gente entender a lógica por trás da criação de um novo hábito. E é importante a gente criar novos hábitos, porque são os hábitos que definem o caminho que a gente está trilhando. Se a gente faz uma nova atividade apenas uma vez, isso não vai ter muito impacto na nossa vida. Mas se a gente faz uma nova atividade que vai trazer benefícios para nós, com regularidade, com constância, com frequência, isso certamente vai mudar a nossa vida, o nosso cotidiano. Um exemplo que é bem fácil de a gente entender essa importância do hábito é quanto a atividades físicas. Se eu faço uma caminhada, se eu vou à academia, se eu corro, se eu ando de bicicleta, o que for, apenas uma vez ou 2 vezes, depois eu paro, isso não vai realmente afetar a minha condição física, o meu condicionamento. Mas se eu faço com frequência uma atividade física, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ao longo de um período, de uns meses, uns anos, isso certamente vai ter um impacto positivo, né, na minha vida. E, bem, esse é o exemplo de educação física, da parte do treinamento físico. Mas em diversas outras áreas da nossa vida, os hábitos também têm impacto significativo. E, como eu disse, não é difícil de criar um hábito desde que a gente entenda como funciona um hábito. E um hábito, para ser criado e fixado, consiste de apenas 3 passos bastante simples. O primeiro passo é uma dica para que o comportamento aconteça. O segundo passo é o próprio comportamento. E o terceiro passo é uma recompensa positiva de ter acabado de realizar aquele hábito. Então, pegando o exemplo de novo da educação física. Se eu estabeleço como dica para eu começar o comportamento de realizar uma atividade física o tempo, todo dia às 6 horas da tarde eu vou à academia, ou todo dia às 6 horas da manhã eu vou realizar uma caminhada. Eu estou pegando o tempo como uma dica para eu realizar o comportamento que é ir à academia, que é caminhar, andar de bicicleta, ou o comportamento X que você quiser escolher aí para você aumentar. A gente tem uma dica que é o tempo. Outra dica que pode ser estabelecida para a gente começar um comportamento é o espaço. Toda vez que eu for num determinado bairro aqui da cidade, eu vou na casa do meu amigo. Estabeleço o espaço, um local. Toda vez que eu for num determinado cômodo, por exemplo, crio aqui na minha casa um escritório, Então, toda vez que eu for nesse escritório, eu vou logo realizar um tipo de trabalho e não me divertir, não colocar uma música ou ver um filme. Eu estabeleço um hábito a partir do espaço. Uma terceira forma de a gente ter uma dica para a gente começar um novo comportamento é vinculando essa atividade que a gente quer realizar com uma pessoa. Se o meu amigo vem em casa algumas vezes e de uma maneira não muito frequente, digamos assim, em horários diferentes, mas toda vez que ele vier eu vou com ele jogar bola, por exemplo, isso é uma dica também para eu realizar o comportamento de jogar futebol. Então a gente tem o tempo, o espaço, a vinculação com uma outra pessoa, com a presença de uma outra pessoa ou com a ausência. Toda vez que, por exemplo, uma criança, toda vez que os pais não estão por perto, ela pode fazer uma arte ali. Ela estabelece uma relação com as pessoas, mas com a ausência dessas pessoas. A gente faz isso também em outros contextos.
Uma quarta possibilidade de a gente criar uma dica para começar uma nova atividade, um novo comportamento é vinculando esse comportamento com um outro. Depois que eu acabo de comer, eu escovo os dentes. Então eu vinculo o comportamento de ter acabado de terminar de comer com escovar os dentes. Não está necessariamente vinculado a um lugar, eu posso comer em vários lugares, não está totalmente vinculado a um horário também, nem a um tipo de pessoa. Eu posso comer com a minha esposa, ou com amigos ou sozinho. Mas eu vinculo. Termino de almoçar, termino de comer, tomar um café, eu vou e escovo os dentes. Então são 4 formas de a gente criar uma dica. Um tempo, um horário, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, meio-dia, antes de dormir, né, por exemplo. Um espaço, um local, uma região, enfim. O terceiro é a relação com as pessoas. Uma pessoa pode despertar um hábito. E quarto é a vinculação com outro comportamento. Eu escovo os dentes depois de comer. O comportamento propriamente dito, que é o segundo passo, você que deve definir. Você quer estudar mais matemática, chinês, você quer começar a jogar tênis, enfim, o que você quiser. Esse é o comportamento que você quer aumentar, é o segundo passo, e aí cabe a você definir. E, enfim, a única dica que a gente pode dar aqui é que esse comportamento tem que ser bem claro, né? A gente tem que entender exatamente o que a gente quer realizar. E por fim, o terceiro passo, que também é fundamental para a criação de um hábito, é uma consequência positiva. Uma pessoa que termina de realizar uma atividade física e continua fazendo isso ao longo do tempo, mesmo sentindo uma dor aqui, uma dor muscular ou um certo cansaço, embora ela sinta essas sensações, ela também sente um prazer de ter feito aquela atividade. Ela se sente bem, ela, como se diz, libera endorfina no corpo e ela se sente bem, e isso aumenta a probabilidade dela realizar novamente. Então, a dica, um horário, por exemplo, ao comportamento de realizar atividade física, e o terceiro passo é a recompensa positiva de ter realizado a atividade física. Algumas vezes, em alguns tipos de comportamento, talvez a gente não note de imediato essa consequência positiva, essa sensação agradável, talvez esse sentimento de dever cumprido, que aí sim a gente teria um hábito perfeito, porque a própria atividade vai suscitar uma recompensa positiva. Para ajudar a criar um novo hábito, que talvez de imediato a gente não encontre ainda esse sentimento, essa sensação, é vincular uma recompensa a outra. Então, toda vez que eu terminar de estudar física, eu vou escutar uma música que eu gosto. Então a recompensa positiva é a música, não ter terminado de estudar física necessariamente. Ou então pode ser comer um chocolate, ou pode ser, não sei, fazer uma outra coisa que você goste aí. Então é isso, pessoal, são 3 passos bem simples para a criação de um novo hábito. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, escrevam para mim aqui no YouTube mesmo, ou então acessem o nosso site é psicologiamsn.com, e o nosso e-mail é psicologiamsn@gmail.com. Se você por acaso não tiver se inscrito em nosso canal, se inscreva para receber novidades, novos vídeos e acompanhar aqui o nosso trabalho de dicas, divulgação da psicologia e áreas afins aqui no YouTube, gratuitamente para vocês. Bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro aqui. Um abraço.